Olá, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo à aula de introdução ao sistema de ponto flutuante. O sistema de ponto flutuante é uma forma de representar os números reais no computador. A notação é essa aqui: F de flutuante, beta, T, Mzinho e Mzão. Beta é a base, as mais comuns são a decimal e a binária. Ter o tamanho da mantissa é a quantidade de dígitos significativos que eu vou usar na minha representação. E Mzinho e Mzão, eles vão definir um intervalo onde o expoente da base vai assumir valores. De uma forma geral, a representação é essa aqui, mais ou menos 0, aí vem D1, D2 até DT, essa aqui é a mantissa, vezes beta, que é a base, elevada ao expoente, controlado por Mzinho e Mzão. O primeiro dígito não pode ser zero. Essa é uma regra importante que define um sistema chamado normalizado. Então, D1 diferente de zero, que é inclusive o que vai controlar o deslocamento da vírgula, que dá o nome a essa representação de ponto flutuante. Ponto flutuante porque na notação norte-americana, a casa decimal é ponto. Então, o ponto, que no nosso caso é a vírgula, vai ter que flutuar, vai ter que se deslocar para poder encaixar nesse formato que eu vou te apresentar agora. Então, o D1 é diferente de zero. Os dígitos estão na base beta. Então, eles vão de 0 até beta menos 1. Então, se for a base 10, vai de 0 a 9. Se for a base 2, são os dígitos 0 ou 1. E como eu comentei antes, o expoente da base vai estar definido entre menos Mzinho e Mzão. Fora desse intervalo, eu não consigo representar. Eu vou te explicar daqui a pouco, né? Se na hora de representar o expoente ficar menor que esse aqui, é o erro de underflow. Se na hora de representar o número, o expoente ficar maior que esse aqui, é o erro de overflow. E nesse caso eu não represento o número, dá erro. Olha aqui um exemplo. F10322. Base 10. A mantissa com 3 dígitos. O expoente permitido entre menos 2 e 2. Então esses números reais vão ser representados aqui. Sempre 3 algarismos significativos. Ó, aqui está com erro, aqui está com 4. É só 300. Esquece isso aqui, tá? Então são 3 dígitos e o D1 não pode ser 0. Ó. O D1 não pode ser 0. O primeiro dígito não pode ser 0. E essa base com expoente, de onde vem? Ela vem da compensação. Quando você flutua a vírgula, você tem que compensar multiplicando pela base. Por exemplo, 0,35 ficou 0,350. Não houve deslocamento da vírgula. A vírgula não flutuou. Então você multiplica por 1, que é 10 a 0. Aqui é menos 5,172. Eu tenho que deslocar a vírgula uma vez para a esquerda, para poder ficar o D1 diferente de 0. Como desloquei a vírgula uma vez para a esquerda, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a 1 para compensar. E você repara também que eu perdi a informação aqui do quarto dígito, né? Eu tive que arredondar, ficou menos 0,517. Então, a representação no sistema de ponto flutuante pode não ser exata, porque eu tenho que arredondar os números. Aqui, ao contrário, eu desloco a vírgula uma vez para a direita e eu tenho que multiplicar por 10 a menos 1 para compensar. Então, esses expoentes que apareceram aqui, 0, 1, menos 1, estão no intervalo possível do sistema, que é de menos 2 a 2. Já esses outros dois números, esses últimos dois números aqui, quando eu vou colocar no ponto flutuante, aqui eu tenho que andar com a vírgula 1, 2, 3, 4 vezes para a esquerda. Eu multiplico por 10 a 4. E aqui eu ando com a vírgula 1, 2, 3 vezes para a direita. E aqui eu multiplico por 10 a menos 3. Esses dois últimos expoentes estão fora do intervalo menos 2 a 2. E como eu comentei antes, se o expoente está acima do valor máximo, é overflow. Se o expoente está abaixo do valor mínimo, é underflow. E eu não consigo representar esses números
no sistema. Eu não tenho representação. Quando o meu sistema de ponto flutuante tem uma base que é diferente da base original, eu vou ter que mudar a base. Então, mudança de base é muito comum nessa representação. Quando eu estou na base 2 até a base 9 e quero ir para a base 10, é muito fácil mudar a base. Mudar para a base 10 é só você expandir o número na sua base original. Por exemplo, aqui é 1101 na base 2. Aqui é a unidade, dezena, centena, milhar. Eu faço expansão. Então, uma unidade fica 1 vezes a base elevado a zero. Então, unidade é a base a zero. Dezena é a base elevado a 1. Centena é... Perdão, dezena a base elevado a 1, tá certo? Centena é a base elevada a 2. E a última, que é o milhar, é a base elevada a 3. Quando você expande esse número na sua base e você realiza a conta, você automaticamente muda para a base decimal. Então, 1101 na base 2 passa a ser 13 na base decimal. Também vale para se o número for fracionário. Lembrando que aqui é décimo, aqui é centésimo, aqui é milésimo. Então, décimo é 2 a menos 1. Todo décimo vai ser a base elevada a menos 1. Centésimo, 2 a menos 2. Milésimo, 2 a menos 3. E assim por diante. Então, eu faço expansão na base, realizo aqui a conta e eu mudo de forma muito simples da base 2 para a base 10. Isso vale para qualquer base, de 2 a 9. Se eu fizer expansão na base, seja a parte inteira ou seja a parte fracionária, eu automaticamente vou mudar para a base 10. Já da base 10 para as bases menores que 10, aí é um pouco diferente. Eu vou ter 2 algoritmos. Um para a parte inteira. Então, se eu quero mudar da base 10 para uma base de 2 a 9, eu olho a parte inteira e vou dividindo sucessivamente pela base que eu quero mudar. E o algoritmo 2 é para a parte fracionária. Então, se eu quero mudar da base 10 para uma base de 2 a 9, e esse número é fracionário, eu vou multiplicando sucessivamente pela base para a qual eu quero fazer a mudança. Vou te explicar isso nos exemplos aqui. Então, parte inteira você divide, a parte fracionária você multiplica. E claro que essa multiplicação aqui, no algoritmo 2, ela pode gerar coisas diferentes. Um número que tem uma representação exata, na hora que você muda a base, ele pode gerar uma dízima periódica ou aperiódica. Vamos olhar aqui. Nesse exemplo, 6,5, eu quero mudar para a base 3. Eu olho a parte inteira do número, que é 6, e eu divido pela base. Eu vou dividindo sucessivamente. Aqui só deu para fazer uma vez a divisão, porque o quociente deu 2, que é menor do que 3. Eu não posso continuar. E eu pego então o resto e o quociente na ordem contrária em que eles foram gerados. Então, o 6 na base 3 vai ficar 20. Eu tomo na ordem contrária, 20. Já a parte fracionária, 0,5, eu vou multiplicando sucessivamente pela base 3. Quando eu multiplico, eu registro a parte inteira, 1, e levo para a próxima etapa só a parte fracionária, 0,5. Aí eu repito, multiplico por 3, 1,5. Registra o 1, leva para a próxima etapa a sua parte fracionária, 0,5. Você reparou aqui que o 0,5 na base 3 está ficando uma dízima periódica, 1, 1, 1. Então, 0,5 na base 3 é 0,11111. Juntando a parte inteira com a parte fracionária, o 6,5 fica 20,1111 na base 3. Então, na mudança de base, a representação não tem como ficar mais exata, né? Porque eu troco uma representação finita por outra infinita. Isso pode acontecer. São essas
singularidades da representação de ponto flutuante. As coisas ficam um pouco diferentes. Outro exemplo, 211,23, né? Como não tem aqui o parênteses e o número da base, a gente assume que é a base 10, fica subentendido. Então, da base 10 para a base 4, eu pego a parte inteira, 211, e vou dividindo por 4 enquanto é possível. Como chegou num quociente menor do que 4, eu paro. Você toma na ordem contrária, então fica 3103. 211. Na base 4 é 3103. A parte fracionária, 0,23, eu vou multiplicando por 4 sucessivamente. E vou registrando as partes inteiras. 0, 3, 2, 2, 3, 2. Então, por enquanto, a gente tem uma dízima aqui e ela parece ser não periódica. Então, o número 211,23, na base 4 fica 3.103, esses dígitos que estão aparecendo aqui. Daqui a pouco eu falo quando você tem que parar de fazer essa multiplicação. Porque se der zero, se você multiplicar por 4 e aparecer zero aqui, aí acabou. Outra possibilidade, quando você multiplica por 4 e ele repete um anterior, que já deu. De repente multiplico por 4 e aqui fica 23, que é igual ao primeiro. Aí você vai ter uma coisa cíclica, o que vai gerar uma dízima periódica. Nesse caso aqui, parece que é uma dízima não periódica. Então sabemos mudar da base 2 até 9 para a base 10. É só você fazer a expansão do número na base. Sabemos mudar da base 10 para a base 2 até 9, com esses dois algoritmos que eu te expliquei agora. E se eu quiser mudar entre bases? Por exemplo, da base 4 para a base 5. Aí eu faço duas etapas. Primeiro, eu mudo da base 4 para a base 10 e depois da base 10 para a base 5. Exemplo, quanto é esse número na base 4, na base 5? Primeiro eu faço a expansão na base 4 e aqui está o número convertido para a base decimal. Então, 32013 na base 4 vai ficar 14,109375 na base 10. Só fazendo a expansão na base 4 eu obtive isso. E agora na base 10 eu pego esse número, que é o 14, suas casas decimais aqui, e vou levar para a base 5, com os dois algoritmos que eu te expliquei agora. A parte inteira 14 você vai dividir por 5. E aí você toma aqui ao contrário, que é 24, já está aqui o 24. E a parte fracionária, você vai multiplicando sucessivamente por 5, até dar zero ou até dar uma dízima periódica. Ou, né, se você tiver um sistema de ponto flutuante para representar, ele já te diz quando você tem que parar com essas multiplicações. Por exemplo, se eu quero representar no sistema F5,333. Então aqui é base beta, aqui é o T, o Mzinho e o Mzão. Então a mantissa são 3 dígitos. Repare, o 24023 que eu estava calculando na base 5 já passou, já estou com 5 dígitos. Eu não preciso de tudo isso. Então, conte comigo, ó, 1 dígito, 2 dígitos, 3 dígitos. Então, no ponto flutuante com mantissa de tamanho 3, eu quero 2, o 4 e o 0. Eu faço a vírgula correr 2 vezes para a esquerda, vai ficar aqui, ó, 0,240. E como eu caminhei 2 vezes para a esquerda, eu multiplico por 5 ao quadrado. Esse expoente está permitido, porque o limite é de menos 3 a 3. E essa aqui é a representação final do número, né, no sistema de ponto flutuante. Então, como eu tinha só 3 dígitos na minha mantissa, eu não precisei fazer tudo isso. Então, fiquem atentos. O tamanho da mantissa vai determinar, na hora de você converter o número de base, mudança de base, quantos dígitos você vai ter que pegar nessa multiplicação. A representação em ponto flutuante ela é bastante limitada, não só pelo arredondamento, mas pela natureza intrínseca
do que é um ponto flutuante, a sua formatação extremamente limitada. Eu vou te dar um exemplo. Vou pegar o sistema F2312. Então, a base 2, mantissa de 3 dígitos e o expoente varia de -1 a 2. Eu vou aplicar agora o princípio multiplicativo, ver quantas possibilidades eu tenho para cada parte do número para gerar o total de números representáveis. Então, me acompanhe. O sinal do número, em ponto flutuante, é mais ou menos. Então, eu tenho duas possibilidades para o sinal. Eu tenho D1, D2, D3, que estão na base 2. Então, o D2 e o D3 podem ser os números 0 e 1. O D1 não pode ser 0, só pode ser 1. Então, aqui são as possibilidades. Uma possibilidade para o D1, duas para o D2, duas para o D3. E o expoente da base entre -1 e 2. Números inteiros são 4 números. Então, o expoente só pode ter 4 possibilidades. Eu multiplicando tudo isso, eu tenho, infelizmente, apenas 32 números representáveis. Lembrando que o zero não está nessa conta, o zero fica fora dessa regra. Então, é 32 números mais 1, que é o zero. 33 números representáveis. É muito pouco. Vamos olhar para esses números? Quem são eles? Olhando só os números positivos, tá? São 16 números positivos. Para você pegar os negativos, é só tomar o simétrico. Trocar o mais por menos, você acha os outros 16. Então, os 16 positivos estão aqui. Eu fico variando as possibilidades. Quando o D1 é 1, D2 0, D3 0. Quando o D1 é 1, o D2 0, D3 1. Aqui é 1, 1 0, 1 1 1. Eu vou variando as possibilidades dos dígitos e vou variando os expoentes da base. Então, aqui estão os 16 números positivos possíveis. Eu já converti para a base 10. Olha aqui, ó, 0,25, 0,5, 1, 2. São poucos números. Se você entender o intervalo real, ele não cabe aqui dentro. Eu vou ter que arredondar para poder cair nesses números. Então, eu perco muita representação quando eu estou num sistema de pontos flutuantes. Se eu pegar o menor positivo e o maior positivo, eu ainda posso te mostrar como fica esses erros de underflow e overflow na reta real. Me acompanhe. 0,25 é o menor positivo e 3,5 é o maior. Vamos colocar isso numa reta real. Olha só, 0,25 é o menor positivo e 3,5 é o maior. Agora pega os simétricos. Coloca o sinal de menos, você vai ter aqui também menos 0,25 e aqui é menos 3,5. Se eu tiver um número real maior que o 3,5 e menor que o menos 3,5, ele não vai caber na representação de ponto flutuante. Não cabe. É o erro de overflow. Porque o expoente, nesse caso aqui, é que tem o menos e o mais, né? O sinal mais e menos. Mas o expoente, ele vai ficar acima do valor máximo. É o erro de overflow. E entre esses dois aqui, que é o menor positivo e o seu simétrico, aqui nessa região, tirando o zero, né? Eu não consigo representar também, porque o expoente aqui dentro vai ser menor que o valor mínimo, vai ser o erro de underflow. Então, a região de underflow vai ser entre o menos 0,25 e 0,25, que é o menor positivo e o seu simétrico. Aqui dentro é underflow, e maior que o máximo e menor que o seu simétrico vai ser o overflow. E os outros 32 que podem ser representados estão caindo aqui, 16 aqui dentro e 16 aqui dentro. Para te dar uma ideia, que quando eu entro no mundo do ponto flutuante, eu perco bastante informação. Eu vou ter uma série de erros de representação na hora de colocar o número aqui dentro.